cabeça pesada, dor, enjoo, desconforto e medo de ter uma crise de enxaqueca não são mais desculpas para você não viver uma vida normal. Então, o que a gente vai discutir hoje, agora, é sobre como entender como se instala uma crise de enxaqueca e de dor de cabeça. E o principal, saber o que fazer para você não deixar a crise se instalar. E caso você sinta alguma dor, o que você pode fazer para ficar sem dor? Meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta osteopata e vem comigo viver sem dor. Bom, as enxaquecas, elas têm uma característica bem específica e elas são diferentes das cefaleias, das dores de cabeça. As cefaleias, elas tendem a ser bilateral, tem uma dor em pressão na cabeça, como se alguma coisa estivesse apertando, ok? Mas elas não são limitantes, como é, por exemplo, uma crise de enxaqueca. A enxaqueca, ela é unilateral, apenas um lado da cabeça. Ela tende a ter intensidade de forte a moderada, gerando incapacidade em quem sofre de enxaqueca. Calma, não é para se desesperar. Apenas 1% dessas enxaquecas, dessas dores tão importantes, são realmente patologias. Então, o que eu aconselho todo mundo que tem uma dor realmente limitante é, antes de tudo, descartar patologias, fazer uma tomografia, uma ressonância de crânio, para descartar coisas muito ruins, como um aneurisma, um tumor, ou até uma chance de ter um acidente vascular. Okay? Então, descartado tudo isso, você está dentro dos 99% de pessoas que sentem dor, mas não têm patologias. E olha que coisa interessante, 80% dessas dores de cabeça, elas são relacionadas com tensões musculares. E que maravilha que a gente consegue driblar isso de uma forma muito legal, tanto no consultório como orientar o paciente, para que ele consiga ficar sem dor onde quer que ele esteja. Bom, se você tá afim de vir comigo e viver sem dor, vamos dar aqui o seu like. Também aproveita para se inscrever no canal e não perde tempo. Fica por dentro de tudo e bora junto viver sem dor. Pensa comigo, o seu corpo é muito inteligente e ele não ia ficar gerando um sintoma tão importante como a enxaqueca do nada. Então, a dor, a limitação, ela é uma forma que seu corpo tem de lhe comunicar do meio interno para o meio consciente de que você não está bem, que você precisa de ajuda. Então, o que a gente quer é começar a entender essas mensagens que o corpo quer mandar pra gente, ok? Para começar a entender isso, a gente precisa ficar claro que eu tenho um sistema nervoso voluntário e um sistema nervoso involuntário. E eles regulam as minhas funções vitais. Eu tô aqui falando com vocês usando meu sistema nervoso voluntário em articular, em contrair a musculatura para eu conseguir falar. Enquanto isso, meu sistema nervoso involuntário tá fazendo meu sangue circular, tá fazendo o meu estômago fazer a digestão e assim todas as outras funções, como por exemplo a respiração. Ok, a gente consegue influenciar esse nosso sistema nervoso, nosso meio interno, através do sistema nervoso voluntário. Por exemplo, eu posso querer parar de respirar e conseguir manter isso por um tempo, mas eu não preciso ficar pensando em respirar. Esse pode ser um ato inconsciente, porque ele faz parte do meu sistema nervoso involuntário, ok? Então, essa comunicação, ela é feita principalmente por neurotransmissores e por secreções hormonais, ok? Então, quando a gente fala do sistema nervoso involuntário, que é aquele que eu não consigo conscientemente mandar funcionar, eu tenho que pensar em que eu tenho ainda duas divisões. Eu tenho um sistema nervoso que eu chamo de simpático e um sistema nervoso que eu chamo de parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele está muito mais ativo durante o dia. Ele me faz gastar energia, faz o sangue circular com mais velocidade, o sangue para o sistema muscular, me faz pensar mais rápido, me faz agir mais rápido. E isso tudo acontece por mediações hormonais, como, por exemplo, o nosso cortisol, que é um hormônio do estresse. Okay? Já a cicatrização, o relaxamento, o sono, ele tá mais para o sistema nervoso que a gente chama de parasimpático.
O sistema nervoso parasimpático, ele está ativo principalmente à noite, mediado por um hormônio que a gente chama de melatonina. Enquanto durante o dia eu tenho algumas portas de entrada para esse sistema nervoso parasimpático estar mais ativo, como por exemplo, logo depois que a gente come, a gente fica meio sonolento, meio cansado, não é mesmo? Porque o corpo entende que ele tem que jogar sangue para o estômago para digerir e não para o nosso sistema muscular. Então, ele faz uma modulação entre esse meu sistema nervoso simpático, que era para estar em alta, e entra um pouquinho parasimpático. E assim, durante o dia, com essas portas de entradas, eles vão se balanceando como se fossem ondas para fazer com que a gente viva o que a gente chama de homeostase, ou seja, equilíbrio. Se nós estamos em equilíbrio, nós não temos sintomas, a gente consegue viver bem. O problema é quando a nossa homeostase cai, quebra. Isso pode acontecer por estresse, por falta de sono, porque a gente não consegue dormir, por alimentos ruins. E aí vão se surgindo as portas de entrada para a enxaqueca, ok? Então, aproveitando que a gente falou um pouquinho de alimentação, essa é uma porta de entrada super comum para quem tem dores de cabeça e enxaqueca. Porque quando a gente come alguns tipos de alimento, como por exemplo, pão, vinho, alguns tipos de queijo, a gente libera substâncias químicas na nossa corrente sanguínea que mediam todo esse processo de dor. Okay? Se você quiser entender um pouquinho mais a fundo essas questões químicas, eu tenho um e-book totalmente preparado para que você entenda detalhe por detalhe e saiba o que mais você pode fazer além dessas informações que eu estou dando aqui nesse vídeo. Além disso, a gente pode ter, como eu estava falando, alterações nos hormônios. Okay? Então, por exemplo, vamos falar das mulheres, que é a grande maioria da população com enxaqueca. O que a mulher sofre durante o mês? Variações hormonais durante o ciclo menstrual. Se essas variações hormonais elas acontecem de uma forma mais desorganizada, vamos pensar com uma patologia, por exemplo, ovário policístico, que é outra coisa muito comum. Okay? Fluxos irregulares, isso tudo vai alterando outras cascatas de secreções hormonais e facilitam o surgimento de sintomas da comunicação do corpo de que ele não está funcionando bem. O estresse também bagunça do ponto de vista químico, falando de hormônios e neurotransmissores, e também do ponto de vista muscular. Ou vocês já viram alguém estressado, está com os braços relaxados, com a musculatura da face descansada? Não existe, né, gente? A gente olha para a cara da pessoa, a gente já percebe aqueles traços de tensão. Esses traços de tensão são reflexos musculares também do estresse. E esses músculos tensos também podem dar dor. E é por isso que a fisioterapia consegue dar um resultado espetacular para as pessoas que têm a enxaqueca, tá bom? Então, vamos falar desses 80% de pessoas que têm dores e que estão associadas às tensões musculares? Bom, os músculos, eles têm capacidade de dar dor à distância. Por que isso é possível? Primeiro ponto, porque o nervo que comanda o músculo, ele também comanda outros tipos de tecido. Então, muito comumente, a pessoa sente o sintoma em todos esses tecidos que são inervados pelo mesmo nervo. Existem hoje na literatura alguns mapas que mostram pontos de dor referida musculares à distância. Por exemplo, esse músculo aqui do meu pescoço, que é um músculo que eu ativo quando eu fico muito tempo com o pescoço aqui para baixo, esse músculo, ele consegue dar dor na lateral da cabeça, como se fosse a minha mão, no fundo do olho e na nuca. Ele dá também dor, aqui no ouvido. Então, é um músculo que ele consegue simular muitas coisas, ok? E aí a gente começa a criar um mapa. Na feita que o paciente começa a me contar, eu sinto dor em tal lugar, de tal jeito, em tal situação, eu começo a entender se a dor está vindo de um músculo, se ela é uma dor referida de um órgão, como a gente falou da alimentação, por exemplo, se ela tem uma relação com a musculatura intraocular, ok? E aí a gente começa a criar uma lógica dos sintomas que a pessoa está sentindo.
Mas você entendendo que os músculos do pescoço conseguem dar dor à distância, como por exemplo esse músculo que eu mostrei. Eu tenho músculos pequenininhos bem na base da cabeça que também dão dor aqui nessa lateral, tá? No posterior de cabeça. E eu tenho ainda músculos bem conhecidos como trapézio. Esses músculos aqui, eles conseguem também irradiar dor aqui na lateral, na dor de cabeça. Os músculos aqui da mastigação, eles conseguem não só dar dor na face, dor de cabeça, e eles conseguem ainda dar dor de dente. Então, algumas vezes, aquelas pessoas que procuram um dentista, que faz radiografia, que faz exame e não identifica nada nos dentes, tem relação com a musculatura mastigatória, ok? E agora, se vocês olharem para minha cabeça, vocês vão perceber que eu tenho muito mais cabeça para frente do meu pescoço do que cabeça para trás do meu pescoço. E isso cria um apoio desigual da nossa cabeça sobre o nosso pescoço. Para equilibrar isso, o corpo usa músculos. Se eu começo a ter alterações, bloqueios na coluna cervical, se eu começo a ter alteração do tônus, do grau de contração do músculo de um lado e do outro, eu começo a ter então a alteração desse equilíbrio de posicionamento de cabeça, que vai gerar uma alteração também de equilíbrio da musculatura da boca, da musculatura da língua, e pode afetar até não só gerando sintoma como dor, gerando sintoma como dificuldade de deglutição, sintomas como coceira na garganta, ok? Então é importante a gente estar atento a todo tipo de relato que o paciente dá pra gente. Todos os relatos que o paciente dá vão trazendo pra gente informações de onde tá vindo a dor, e aí assim a gente consegue ser mais assertivo e tratar de fato a causa do problema. Então, entendido um pouquinho isso, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas fáceis que vocês podem fazer para melhorar os sintomas de vocês na hora, ou principalmente agir naquele momento pré-crise, quando vai surgir a dor, e vocês saberem o que fazer e que tecido tratar. Então, se vocês percebem que a dor de cabeça vem depois que o pescoço começa a ficar cansado e pesado, a gente pode fazer um exercíciozinho simples, que é para trabalhar a musculatura e principalmente trabalhar um movimento, o deslizamento das vértebras cervicais e melhorar a função do nosso pescoço. E, gente, o negócio é tão simples que, ó, eu vou pegar aqui um cabo de carregar celular, eu vou colocar aqui na minha coluna cervical, ok? E aí eu vou colocar, ó, no nível lá da base do pescoço. Vocês estão vendo o fio aqui embaixo, né, ó? Eu vou tracionar ele pra frente. Posso fazer isso ainda fazendo o movimento do pescoço pra trás. Depois de algumas repetições, eu ponho ele um pouquinho mais em cima e faço o mesmo movimento. Um pouquinho mais em cima e faço o mesmo movimento. E um pouco mais em cima e faço o mesmo movimento. Ou só mantém puxando o fiozinho, ok? Sempre alinhado para frente. Se o fio ficar muito desconfortável, vocês ainda têm a opção de usar um cinto ou até a bordinha da toalha, que ela vai criar a mesma tensão, só que com um contato mais amplo e fica mais suportável. Falando ainda de músculos da cervical, a gente pode tentar soltar essa musculatura, com bolsa de água quente, e 2, ó, apertando a musculatura. Ok? A mesma coisa, esse músculo aqui que eu falei pra vocês, o trapézio, ó. Eu posso fazer mais massagens circulares nele. Eu posso ainda trabalhar aqueles músculos bem pequenininhos da nuca, então, ó. Vou aqui com a mão e faço pressão bem na região da minha nuca. Caso vocês percebam que a dor ela tem mais a relação com esse apertamento dos dentes
Isso acontece quando a dor surge logo depois que você come, quando a dor surge logo que você acorda, ou se você percebe durante o dia que você está mantendo esses dentes apertados. Primeiro ponto é que você pode manter a língua no céu da boca, e isso vai fazer com que iniba essa musculatura que aperta, e a tendência é a relaxar esses músculos. Outra coisa que você pode fazer é tentar criar um distanciamento entre a mandíbula e a cabeça. Isso vai criar uma atração nessa nossa articulação e tende a lhe deixar com menos dor. Então, ó, apoia o calcanhar da mão, apoia os dedos mais ou menos acima dos olhos, ok? E agora vocês vão criar uma força para separar o calcanhar da mão da ponta dos dedos. Então, vocês começam assim e vão fazendo esse movimento com a mão. Vocês podem ainda usar exercícios de movimento do queixo. O primeiro que eu vou fazer é o queixo para frente. O segundo que eu vou fazer é deslizando o queixo para um lado e para o outro. Agora, outra coisa que você pode fazer também é diminuir um pouquinho a tensão nessa região toda do couro cabeludo. Okay? Quem dá sensibilidade dessa região são as primeiras vértebras cervicais. Então, se você fez aquele exercício do cinto e ainda tá um pouquinho sensível, você vai agora entrar na fase de se descabelar, mas não se desesperar, ok? Então, ó, colocou a mão por dentro do couro cabeludo, agarra o cabelo e, ó, a gente vai deslizar o couro cabeludo para frente e para trás, para cima e para baixo, de forma alternada, movimentos circulares. Você pode fazer isso em vários pontos da cabeça. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Tentem fazer, salvem esse vídeo para toda vez que vocês ficarem com dor, vocês saberem aonde vocês podem recorrer. Encaminhem também para todos aqueles amigos que têm enxaqueca. Vamos ajudar as pessoas a viver sem dor. Esse é o meu objetivo de vida. Enxaqueca, dor de cabeça é a coisa que eu mais gosto de atender no consultório. Eu brinco com o pessoal aqui da clínica que se eu pudesse, eu dizia assim, olha, eu só atendo dor de cabeça e enxaqueca. Era o que eu faria. Porque são coisas que limitam muito e que é relativamente simples da gente orientar as pessoas e também atender e elas ficarem bem e sem dor, ok? Então, obrigado e até o nosso próximo vídeo.